João capítulo 9, versículo 1, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. A Bíblia diz que quando Jesus ele encontrou este homem, que era cego de nascença, os discípulos dele perguntaram quem é que tinha pecado para que ele nascesse cego. Essa pergunta que os discípulos fizeram, ela tem intrínseca nela uma informação. Eles acreditavam que toda pessoa que nascia cega, ela tinha acontecido isso com ela por causa de um pecado que a pessoa tinha cometido. Mas você percebe que isso é uma linha de raciocínio que vem da religiosidade. Porque você, quando olha para o texto, você vê que a religiosidade cega tantas pessoas, a idolatria pela religião cega tanto as pessoas, que ela às vezes faz a gente falar coisas absurdas. Por quê? Porque o homem era cego de nascença. Fala assim, cego de nascença. E a pergunta que os discípulos fizeram foi: quem pecou, este ou seus pais? Poderia ser os pais, se tivesse base? Poderia. Mas eles tiveram a coragem de perguntar para Jesus se era culpa do cego, ter nascido cego. Aí você vê aonde está a loucura, a doideira, a falta de bom senso que a religião muitas vezes leva as pessoas a chegar. Porque se tivesse alguma crença de que pudesse ser os pais, que Jesus falou que não era, tinha base, porque tinha base para pensar de um jeito ou de outro. Mas como que o menino iria nascer cego por causa de um pecado que ele cometeu? Porque se ele ficasse cego com 10 anos, se ele ficasse cego com 20 anos, se ele ficasse cego com 30 anos, em algum momento ele poderia ter pecado, e então ele, conforme essa crença errada, que Jesus mostrou que estava errada, ele poderia então ficar cego. Só que a Bíblia diz que ele nasceu cego. E os discípulos, sabendo disso, tendo essa informação disponível, eles perguntaram para Jesus, olha o que eles perguntaram, e seus discípulos perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este, apontando para o homem cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Perceba que eles tinham a informação de que o homem nasceu cego. Uma pessoa que não tem o mínimo de bom senso, de inteligência, ia pensar: peraí, vamos por eliminatória. Se ele nasceu cego, e não pode ser ele que pecou, para ele nascer cego. Quem concorda comigo, diga amém. Só que os discípulos de Jesus, eles eram tão enraizados na mentira da religião, depois eles foram libertos mais para frente, que eles conseguiram fazer uma pergunta terrível, uma pergunta que deixou, eu acredito que Jesus depois deve ter chamado a atenção deles, não só pela falta de bom senso, mas pela falta de interpretação lógica da situação, porque não precisa ser espiritual para entender isso aqui. Não precisa você ser cristão, uma revelação de Deus para entender que se a pessoa nasceu cega, não pode ser ela que pecou, porque ela nasceu cega. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, que você possa tirar na sua vida essa lição, que a religião, às vezes, ela parece que é boa. Essa crença na religião de que se aconteceu algo errado, é Deus pesando na mão. Se aconteceu isso, é porque eu acertei. Se algo deu bom para mim, é porque eu fiz alguma coisa certa. Esse pensamento, ele é errado. E muitas vezes, ele te leva a pensar coisas absurdas. Ele te leva a crer em coisas que não fazem o menor sentido. Igual tem pessoas que acreditam que essa pandemia que teve, muitas crianças, muitos idosos, filhos de Deus, morreram sufocados por causa da Covid. E tem gente que acredita que Deus, lá do céu, no seu trono, assentado com Jesus à sua direita, teve a brilhante ideia: vou mandar um vírus sobre a terra e vai fazer as pessoas morrerem sufocadas. Tive essa ideia, o que você acha, Jesus? Ah, é boa ideia, vamos fazer. Aí ele se
movimentaram para fazer isso. É um pensamento tão absurdo que não combina nem com o caráter de Deus e nem com a palavra de Deus. É fato que a Bíblia disse que haveriam pestes no final dos tempos, mas Jesus não disse que era ele que lançaria as pestes. A Bíblia diz para o homem no jardim do Éden: no dia que você comer da árvore, você morrerá. Como que a religião nos faz ler esse texto? A religião, com a sua mentira, com a sua loucura, nos leva a ler o mesmo texto assim: está vendo a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não come dela, porque no dia que você comer, eu vou te matar. Deus disse: se você comer, você vai morrer. E o que as pessoas leem? Elas leem assim: se você comer, eu vou te matar. Quando Jesus encontrou um cego em um outro momento, disse para ele: vai e não peques mais, para que nada te aconteça, para que nada pior te aconteça. Isso é o que está escrito, isso é o que Jesus falou. Uma pessoa que tem os olhos cegados pela religião, cegados pela mentira na crença teológica que ela tem, ela lê o mesmo texto. E aí você pergunta para ela: lê aí, ela lê. Aí depois você pergunta para ela: o que você leu? Ela fala assim: Jesus disse para o homem: vai e não peques mais, senão eu, Jesus, vou te fazer passar por algo pior. Porque está enraizado na mente da pessoa que o mal que acontece é Deus que faz. E o bem que acontece, aliás, o mal que acontece é Deus que faz porque alguém errou. E o bem que acontece é Deus que faz porque a pessoa acertou. Só que nós não estamos vivendo debaixo desse ensinamento. Nós não estamos vivendo debaixo dessa aliança. Nós não estamos vivendo debaixo dessa verdade espiritual que diz que é assim que funciona. Se você faz o mal, Deus te dá o mal. Se você faz o bem, Deus te dá o bem. Esse pensamento, ele não é verdade para mim e para a sua vida no tempo que nós estamos vivendo. E se você acreditar nisso, você vai chegar a fazer declarações absurdas, declarações terríveis, declarações como a desses discípulos que disseram que havia a possibilidade de uma criança nascer cega porque ela pecou. Então, muito cuidado com a maneira que você crê. Muito cuidado com a linha teológica que você acredita. Muito cuidado com o que você confessa. Porque a sua confissão, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, você precisa ter em mente que você precisa se preocupar com a saúde da sua fé, para você não crer em coisas absurdas, para você não crer em coisas que não têm o menor sentido. Porque se você crer em coisas absurdas, além de crer em algo errado que vai fazer mal para a sua vida, você vai dar um mau testemunho de Deus, você vai dar um mau testemunho do caráter de Deus, você vai dar um mau testemunho de quem Deus é, do que Deus faz, do que Ele fez, do que tem feito, do que fará. E as pessoas que vão ouvir, elas vão tomar ali uma opinião a partir do que você falou. Então é muito importante você orar pela sua vida espiritual no ponto de vista teológico, de que é que você acredita. Em que pontos você confessa que é verdade? Porque se você crê errado, você corre um sério risco de perturbar a fé de muitas pessoas. Imagina os pais daquela criança. Aliás, não era uma criança, era um homem. Imagina os pais daquele homem pensando: nossa, será que nós pecamos? Jesus disse depois, no versículo de número 3, nem ele pecou, que é o óbvio, nasceu cego, então não foi porque ele pecou. E nem seus pais pecaram, mas não foi por causa disso que eles nasceram cegos. Então, quando Jesus ensina isso, ele traz uma lição importantíssima para a sua e para a minha vida. Que você possa sair daqui acreditando que hoje Deus trabalha de outra maneira. Se em algum momento do passado Deus já trabalhou assim, Ele está dizendo que o tempo presente não funciona dessa maneira, porque na lei de Moisés eles até tinham base para acreditar nisso, né? Que uma pessoa faz o mal, recebe o mal. Faz o bem, recebe o bem. Esse era o princípio da lei. E eles viviam na lei. Só que às vezes a lei, ela te leva a ter um pensamento tão absurdo que eles chegaram a confessar isso. Então, hoje, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mudou a ordem das coisas. No passado era assim, você fazia e Deus te respondia. Deus hoje mudou a ordem dos fatores. Primeiro Deus faz e então Ele espera que você faça. Na lei Deus fica parado esperando você fazer alguma coisa. Se você faz o bem, Ele te dá o bem. Se você faz o mal, Ele te dá o mal. Assim funcionava a lei e por isso os discípulos acreditavam dessa maneira. Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, as coisas mudaram. Fala comigo assim, as coisas mudaram. As coisas mudaram. E Jesus, Deus, inverteu a ordem das coisas e Ele percebeu que não era bom que o homem vivesse nesse sistema, onde ele tinha que fazer primeiro para que determinasse então o que Deus iria fazer.
Então Deus falou o seguinte: eu vou fazer primeiro e vou ver o que eles fazem. Conforme a resposta que eles me derem, eu vou então dou uma tréplica ou uma réplica, né? Respondo ele de volta. Então primeiro Deus te abençoa, para que então você possa ser levado ao arrependimento. Como é que acontecia na lei? Você se arrependia e Deus te abençoava. Mas na graça que nós vivemos hoje, Deus primeiro ele te abençoa, sem você pedir, sem você merecer, sem você ter feito nada, e então ele te abençoa ele te abençoa e agora ele espera que você responda para ele positivamente. Primeiro ele te dá livramento de morte, para depois você servir ele. Primeiro ele te abençoa com salário, para então você entregar o dízimo, entregar uma oferta, poder abençoar a obra de Deus. Tem muita gente que até hoje pensa: eu vou entregar para que Deus possa me entregar. Só que a verdade é, você está entregando porque Deus antes disso já te entregou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando você vive por essa fé verdadeira, crendo que Deus, ele não responde às suas perguntas, né? Ele responde às suas respostas. Porque primeiro ele faz e depois você reage. Primeiro ele te abençoa e dependendo da resposta que você der, vai depender do que ele vai fazer depois. Mas ele já fez primeiro. Então aquele homem ali, Jesus não falou assim: eu vou esperar você fazer alguma coisa que eu vou te curar. Não, Jesus curou ele. Se depois ele foi obedecer ou não, é outra história. A mulher que estava pega em adultério, que ia ser apedrejada, Jesus disse: seja perdoada, eu não te condeno. Ou seja, está resolvido, você não vai para o inferno, está perdoado. E Jesus disse para ela: agora que eu já te perdoei, vai e não peques mais. Se Jesus fosse do sistema da lei, ele ia falar o seguinte: se você me prometer que não peca mais, eu vou te dizer que não está condenado. Mas como eu não estou no sistema da lei, eu já estou te dizendo: eu já não te condeno, já estou te dando o perdão. Com o perdão que você já tem, agora vai e não peques mais. Para o homem é a mesma coisa. Ele curou o homem e disse: vai depois e não peques mais. Ele chamou os apóstolos quando eles não queriam nada com Deus, estavam pescando, ninguém estava orando pedindo a Deus para ser chamado. Jesus chamou eles e deu para eles uma missão. E agora os apóstolos tinham que dar uma resposta. Pedro não estava pedindo uma pesca. Jesus disse para ele: lança a rede à direita do barco. Ele pescou uma grande pesca e Jesus disse, depois disso, ele disse: agora vem e me segue. Porque esse é o trabalhar de Deus. Ele te abençoa primeiro. Se você vai seguir ele depois, é coisa sua, é problema seu, é lógico que tem consequências, mas é assim que Deus trabalha. Porque nós vivemos na nova aliança. Fala comigo assim: nós vivemos na nova aliança. Pastor, qual que é a diferença de um para outro? Na velha, Deus te dava conforme você fazia. Se bem, bem, se mal, mal. Hoje, Deus, por causa do que Cristo fez, ele já começa a te dar o bem. Ele já começa a te curar. Ele já te salva no início da caminhada cristã. E então ele te chama para fazer a coisa certa.